Olá, eu me chamo Keila Raquel e sou cristã, né? E tenho um chamado na área da libertação e batalha espiritual. O propósito desse canal aqui é poder te ajudar a receber a tua autolibertação em Deus. Sim, isso é possível, receber a tua autolibertação. Além da gente receber libertação através de pessoas, de homens e mulheres de Deus, da qual Ele coloca na nossa vida e nos ajuda a passar pelo processo, a gente pode receber sim a autolibertação diante do Senhor, na medida da nossa busca a Ele, através da oração, da palavra e do jejum e de consagração diante dEle, né? E além desse propósito também é compartilhar com você as minhas experiências com Deus, naquilo que eu tenho aprendido e crescido nesse chamado, e também compartilhar com vocês os ensinos da qual eu tenho aprendido através de homens e mulheres de Deus, da qual eu sigo, né, que tem algumas pessoas específicas, né, nessa área de batalha espiritual e libertação da qual eu sigo e eu aprendo muito, eu gosto muito de aprender. E eu queria compartilhar com vocês hoje aqui sobre a diferença entre iniquidade, transgressão e pecado. Eu acredito que é uma das coisas que a gente precisa ter saber um pouquinho ali, ter um parâmetro. Não estou dizendo que você tem que saber de tudo da área de libertação, da área de batalha espiritual, mas eu acredito que cada um de nós cristãos, independente do chamado da qual o Senhor nos chamou, porque tem chamado para ser levita, tem chamado de evangelista para pregar a palavra da graça, enfim. Mas a gente deveria, eu acredito que todos nós deveríamos saber o básico de uma batalha espiritual para a gente saber lidar diante do Senhor. E batalha espiritual diante do Senhor e com o Senhor não existe sem oração, sem palavra e sem jejum. Então, e outras coisas que a gente, básicas que a gente deve aprender e saber para a gente ver onde a gente está pisando e entender também, às vezes, uns processos de Deus que faz com a gente às vezes não entende, mas é válido. Então, eu queria compartilhar com vocês. Essa palavra eu aprendi através de um homem e uma mulher de Deus que eu sigo nas redes sociais e sigo no YouTube, assisto muito, aprendo muitas coisas com eles, que é a apóstola Larissa Argolo e o apóstolo Robson Martins. Eu amo a vida deles, aprendo muito, tenho aprendido muito e assim, aprendo demais. E esse conceito de transgressão, pecado e iniquidade, a primeira vez eu aprendi com a apóstola Larissa Argolo, porque eu fiz o curso eu ainda estou terminando, o curso de Escola de Libertadores, aprendi muita coisa. Gente, quem é dessa área e quer aprender, eu aconselho muito a fazer, porque aprende muita coisa mesmo. E também aprendi com o apóstolo Robson Martins, né, que é um grande homem de Deus, uma grande referência, uma das, né, porque eu tenho várias referências, além dos meus pastores, e que eu aprendo muito com ele, é um grande homem de Deus, e assim, quando eu crescer, eu quero ser uma grande referência para mim. Claro, a nossa referência maior é Jesus, mas Deus coloca homens como exemplo para a gente também seguir, para a gente adentrar no retos e justos caminhos dele. E eu aprendi sobre pecado, transgressão e iniquidade, porque eu acredito que é algo que a gente precisa, como cristão, todo cristão precisa aprender, porque é algo que, se a gente não se deixar trabalhar no Senhor, é algo que a gente pratica todos os dias. E a gente precisa ter a ciência de uma vida reta diante do Senhor para se deixar trabalhar naquilo que está torto em nós e através de nós, né? E como eu aprendi vou trazer aqui uma fusão, né, daquilo que eu aprendi com eles dois, porque foi através deles dois. Claro, isso tem na palavra, gente, sobre pecado, sobre transgressão, sobre iniquidade. O que eu vou adentrar aqui é sobre conceitos e sobre a prática do dia a dia, para a gente entender melhor sobre o nosso dia a dia, né, para que não venhamos viver uma vida de pecado, porque a palavra é clara, né, quanto nós que estamos em Deus. A gente vai pecar? Vai, a gente é pecador, em algum momento a gente vai pecar, mas a gente tem que sempre estar pronto para se arrepender o mais rápido possível, clamar pelo sangue de Jesus e mudar nossa posição, né, em relação ao pecado. Mas a palavra não nos manda viver uma vida de pecado. A gente não pode viver na prática do pecado liberadamente. Isso não é o certo. Isso não é conduta de filho de Deus e nem filho de Deus, né? Viver uma prática na prática do pecado. Aí já
a gente já pode se dizer que não podemos contar que somos filhos de Deus de fato, porque o filho de Deus não vive na prática do pecado. Vai pecar algum momento? Sim, mas pecando se arrepende o mais rápido possível, clama pelo sangue de Jesus e segue em frente, tá bom? E aí eu queria compartilhar, eu vou iniciar sobre iniquidade. Gente, o que eu aprendi, aqui o conceito do que eu aprendi através do ensino da apóstola Larissa e do ensino do Robson Martins, é que iniquidade, e eu também, teve um livro sobre que eu li da Ana Mendes, sobre... gente, eu não me lembro agora, não sei, a iniquidade, sobre a iniquidade, sim, eu li esse livro, muito interessante, para quem é dessa área, leia, que é muito bom. E eu aprendi, uma das coisas que eu aprendi a iniquidade de nós é a semente de Satanás dentro de nós. Eu até copiei umas coisas aqui, que eu compartilhar com vocês, que foi, né, insights aqui, e coisas também que eu aprendi com eles, né, que é a semente de Satanás dentro de nós, né, que a iniquidade, ela foi gerada através da transgressão, né. O que é transgressão, Keila? Transgressão é tudo aquilo que está na palavra do Senhor, que antigamente a gente podia dizer na lei, né, que o Senhor deu leis para o povo de Israel, mas tudo aquilo que está escrito na palavra do Senhor, que a gente sabe que está escrito, e deliberadamente a gente faz, a gente peca. Por exemplo, a palavra do Senhor fala, não adulterarás. A gente sabe que não pode adulterar. E o adultério, gente, não está ligado somente a você ter relação com outra pessoa. Se você que é casado, tem uma aliança mesmo com um homem, uma mulher que você é casado diante de Deus, diante dos homens, aí você vai lá e tem relação, tem um afago com alguém, beijou, abraçou, enfim, e aí pode se considerar adultério. Não, a palavra não diz. Adultério vai a partir do seu olhar. Se você é casado, você olhou uma mulher de forma impura, você já adulterou com ela. Se você anda olhando nas redes sociais mulher de biquíni, olha lá a sua motivação e a intenção do seu coração. Você já adulterou com a sua esposa e assim sucessivamente a esposa com o marido. Então isso é adultério. E a gente sabe que na palavra diz não adulterarás. E aí você, o que faz? Adultera, com vontade, com prazer. Não. E muitas vezes a gente sabe que está escrito, a gente peca no sentido assim. A gente sabe que está escrito tipo, não roubarás, né? Não rouba o teu próximo, não para roubarás. E aí vai lá furtando sabendo. Ou então, outra palavra, outra coisa que diz na palavra do Senhor, não cobiçarás nada do teu próximo. E geralmente a cobiça está ligada com a inveja também. E aí a gente vai cobiça alguma coisa do próximo, querendo mesmo de fato. E muitas vezes a gente peca nesse sentido com aquela mentalidade caída de eu vou pecar, eu vou fazer... Não, mas depois Deus me perdoa, eu vou pedir perdão e está tudo resolvido. Cuidado com isso. Isso não é o certo. Cuidado, porque você pode depois querer buscar arrependimento e não haver de fato diante do Senhor. E aí você não recebe o perdão. Então, não haja desse jeito. A gente tem que aprender a saber o que está escrito e obedecer a ela, porque o Senhor nos chama para a obediência. Então, a transgressão é saber que está tudo que está escrito na palavra de Deus e a gente pecar deliberadamente, sabendo que está escrito, não, eu vou pecar, eu vou fazer porque eu quero, eu estou com vontade. Se o Senhor condena a maledicência e a gente pratica a maledicência, falando mal do outro, criticando o nosso irmão, né? Falando, condenando, acusando, isso é pecado, isso é transgressão. E aí a transgressão, a partir da transgressão que se define como a rebelião contra a palavra de Deus, aí entra a iniquidade. Você está repetindo tantos processos, entra a iniquidade, né? Porque a iniquidade ela é gerada a partir da transgressão. Quanto mais o homem transgride a palavra de Deus, mais gera iniquidade. E essa raiz de iniquidade ela precisa ser arrancada de nós. Por exemplo, você que vem de uma raiz de familiar por parte de pai ou de mãe da feitiçaria, essa raiz geracional está no teu DNA e ela precisa ser arrancada. Em primeiro lugar, a gente tem que reconhecer e buscar diante de Deus para que a gente seja liberto, para que essa raiz de iniquidade geracional da feitiçaria seja arrancada do nosso DNA, porque está lá. Entende? Porque vai ter certos momentos e parâmetros que a gente vai repetir padrões
sem entender porque a raiz está lá e ela precisa ser arrancada de nós através do poder de Jesus, através do nome de Jesus, do sangue de Cristo, né? Confessando o pecado, deixando o Senhor sendo tratado das raízes malignas que há dentro de nós. Então, é isso, a transgressão ela vem a partir, a iniquidade vem a partir da transgressão, de tanto repetir os processos, né? De tanto repetir os processos. Por exemplo, que a gente tem numa linhagem familiar, tem muito divórcio, gerações, eu estou na 4ª geração de divórcio na minha casa. Isso é uma corda de iniquidade geracional que gera maldição e que precisa ser cancelado, quebrado, que precisa ser cortado pelo poder de Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro de Deus e pelo poder da cruz, né, que precisa ser arrancado. E o que é um pecado, Keila? Que o pecado vem, apesar de ser o primeiro, né, mas é a legalização do que está dentro de nós, a manifestação da própria iniquidade dentro de nós, né, daquele mal que está dentro de nós, que precisa ser arrancado. Meus irmãos, uma das coisas que eu tenho aprendido com o Senhor, que eu tenho colocado meu coração diante do Senhor, porque eu venho de uma linha familiar, de muita feitiçaria, de muita idolatria, e eu tenho que me colocar diante do Senhor, assim, fervorosamente, dia após dia, para que todo e qualquer vestígio de raiz de iniquidade geracional, de maldição hereditária, sejam cancelados da minha vida, e tirar essa semente de Satanás. A gente deve orar por isso, para que o Senhor arranque toda a semente de Satanás dentro de nós e coloque a semente de Cristo dentro de nós, a essência de Cristo. A palavra nos manda para olhar para o alto, olhar para as coisas que são do céu e não daqui da terra. E a gente precisa buscar isso no Senhor, para que o Espírito Santo gere em nós e através de nós. E eu pedindo assim ao Senhor para que a essência de Cristo flua em mim, através de mim, que os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus sejam estabelecidos em mim, através de mim, para que essas raízes satânicas, raízes malignas, a raiz adâmica, a essência adâmica, o DNA adâmico seja arrancado de mim e a essência de Cristo, né? A essência de Cristo, a mentalidade de Cristo seja estabelecida a cada dia em mim e através de mim, fluir através de mim para alcançar outras pessoas. A gente precisa orar através disso. Buscar no Senhor através de oração, de palavra, de jejum, de busca genuína. Mas para isso a gente precisa querer, a gente precisa de fato querer. Porque a libertação ela está ligada, em primeiro lugar, a gente reconhecer o mal que está na nossa vida, e segundo, a gente querer de fato ser liberto, né? E terceiro, buscar de fato a libertação no Senhor. Ou a gente vai ter essa libertação através da nossa busca, através da nossa redenção ao Senhor, e o Senhor também, né, trazer a autolibertação, e o Senhor também vai usar outras pessoas, né, para nos ajudar nesse processo, que também acaba se tornando um processo mais rápido, né, porque às vezes a autolibertação ela demora um pouco, e eu sei muito bem disso, porque o Senhor tem me libertado de muitas coisas, da qual eu recebi, né, muitas libertações, e ainda tem alguns processos que o Senhor tem colocado na minha vida, e eu tenho alcançado muito através buscando a autolibertação no Espírito Santo, no Senhor Jesus, e através dele, pelo sangue do Cordeiro. Então, meus irmãos, para concluir, pecado é a manifestação da própria iniquidade em nós e através de nós, porque é a legalização do que está dentro de nós, que é a raiz de iniquidade. A iniquidade, ela vem a partir da transgressão, de saber o que está escrito, e a gente peca deliberadamente porque a gente quer de fato, né? E à medida que a gente vai pecando várias vezes, isso gera uma corda geracional de iniquidade nas nossas vidas, que isso alcança os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, se não for quebrada, se não for cancelada pelo sangue de Jesus, se não for tratada em Jesus, né? E a iniquidade, ela é gerada através da transgressão, ou seja, é a semente de Satanás dentro de nós, é a raiz da maldade que está diretamente ligado à desobediência, à perversão do nosso coração e à distorção desse caminho da realidade da verdade, ou seja, é a revelação de Satanás dentro de nós e através de nós, nas nossas atitudes e ações. E a gente precisa verdadeiramente se colocar diante do Senhor todos os dias, para que essa raiz da rebelião, essa raiz da iniquidade, da rebelião, da desobediência a Ele, contra Ele, toda raiz de iniquidade
de idolatria geracional precisa ser arrancada de nós, da nossa essência, do nosso DNA, e pedir uma nova essência, um novo DNA que vem de Cristo, colocar a semente de Cristo nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? E é sobre isso a palavra de hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e que a paz que excede o entendimento do Senhor Jesus guarde a tua mente e o teu coração. Muito obrigada. E se você já sabia o que significa iniquidade, transgressão e pecado, coloque aqui nos comentários, inscreva nesse canal e assine os sininhos, que eu sempre vou estar colocando aqui com frequência, sempre um vídeo para compartilhar com vocês daquilo que eu tenho aprendido com o Senhor e de todo o processo da qual eu tenho crescido no Senhor. Amém?